você acha de coisas como, por exemplo, pessoas que dizem, e eu me incluo nessas pessoas, que quando fumam maconha, por exemplo, elas sentem que dá uma destravada na mente, sabe? No sentido de que elas conseguem passar melhor as ideias que elas têm. Ou, por exemplo, com uma microdose de cogumelo, que ela parece que as coisas vêm muito facilmente, você consegue linkar as coisas, você explica as coisas muito bem. Vamos lá, é importante. Só vou fazer um adendo antes de a gente entrar nessa parte dos psicodélicos e tudo mais, que é o quê? Isso que você está me falando é quando a gente fala de cannabis de verdade. Então, a planta em si. Porque o que acontece? As pessoas hoje em dia, elas fumam muitos substratos, e as pessoas se referem muito ao prensado, e a maconha é uma planta extremamente sensível a fungo. Na verdade, elas estão fumando uma toxina de algum fungo que se penetrou na planta e estão ficando doidonas. Porque a própria cannabis, ela não deixa assim. Tanto que as pessoas falam assim, nossa, eu fumei aquele prensado e fiquei louco, mas quando eu fumei a planta em si, eu fiquei tranquilo, fiquei mais criativo, não fiquei tão mal como eu fiquei daquele jeito. Por quê? Eu sou consultor de várias empresas de desenvolvimento, de suplementos nootrópicos, também mexo com essa parte de cannabis também. E muitas empresas perdem, às vezes, plantações enormes, porque às vezes deu uma oscilação na estufa de temperatura, de umidade, e o fungo veio e penetrou. Eles têm que jogar tudo fora. Então, é uma planta muito sensível. Então, fazer de forma caseira em casa, você vai ter a sua planta contaminada, e esses meios de tráfico que as pessoas acabam utilizando têm essa planta totalmente contaminada com fungos. Então as pessoas ficam muito alteradas de consciência. Geralmente não é pela concentração de THC, é mais pela concentração dessas toxinas mesmo. Mas aí você acha que, por exemplo, uma planta perfeitinha não daria uma síndrome de pânico na pessoa, por exemplo? Aí porque eu discordo. Hã? Porque se for isso eu discordo. Não, porque... Por exemplo... Quando eu fumava prensado, eu não fumo mais, nem bebo nada. Mas quando eu fumava, eu sentia... tinha síndrome de pânico, tudo que é ruim da maconha. Exatamente, porque... Mas só que você não tinha da maconha, você tinha das toxinas. Mas há pouco tempo atrás eu experimentei um óleo, não era de CBD, era HHC, se eu não me engano. THC. Não, tem THC, mas é uma outra molécula que chama HHC, que na teoria era para ser um pouco mais fraco que o THC, porque justamente eu tinha essas síndromes do pânico. E aí eu tive do mesmo jeito, sabe? E era uma coisa tipo que vinha dos Estados Unidos, era bonitinha, e eu não acho que foi pela qualidade do negócio, eu acho que foi pelo que aquilo gera mesmo, sabe? Então a gente entra nos fitocannabinoides, a gente entra nos ativos da cannabis. A gente tem muitos fitoativos. E um deles é o THC, que é muito estudado, e a gente vê que o THC, em determinadas dosagens, ele é neurotóxico. E essas dosagens são muito individuais de pessoas para pessoas. Tem pessoas que são mais sensíveis, tem outras que não. Então tem pessoas que vão ter processos de alucinação, tem pessoas que vão ter encurtamento de capacidade de memorização, tem pessoas que vão utilizar, às vezes, um óleo de CBD com um extrato com concentração maior de THC e vão se sentir ruim. Então, a comprovação de segurança que a gente tem é o CBD, que é esse endocannabinoide, que é o fitocannabinoide que entra dentro do nosso sistema endocannabinoide e regula. Eu falo que o sistema endocannabinoide, que é o nosso sistema interno, ele é um sistema inteligente. Não é que eu vou lá nele e vou fazer um estímulo nele no momento lá de serotonina, depois depois tenho que fazer outro estímulo de dopamina. Meio que o canabidiol, ele inteligentemente sabe, não, aqui tá alto, vou mexer em outro sistema, eu vou inibir e vai regular aqui. Isso aqui tá faltando, eu vou entrar então nesse sistema aqui, eu vou estimular. Como se fosse um adaptógeno? Ele é como se fosse um adaptógeno, só que pelo sistema do canabinoide, ele acaba regulando os neurotransmissores. Se a gente for falar da planta adaptógena para o cortisol, ele entra mais ou menos como se fosse isso no sistema endocannabinoide. Então, se aquela deficiência está um pouco maior na serotonina, ele vai lá e ajuda. Na parte de dopamina, ele ajuda. O glutamato GABA, ele ajuda. Então, ele vai autorregulando o sistema como um todo. Ele gosta de ser tratado com carinho de forma progressiva. Então, se você, às vezes, também, o que acontece? Não está acostumado com o consumo do fitocannabinoide, dá uma dose muito alta, você pode ter uma síndrome de pânico, não porque o THC te fez mal, mas aquela hiperdosagem rápida, hiper entre aspas, porque se não sair do zero para uma dosagem maior, é uma hiperdosagem. Então foi muito estimulado e deu meio que um curto-circuito na mente. Igual tem pessoas que começam a utilizar o CBD e falam, não gostei,
foi horrível, não vou usar mais. Aí comecei a usar, não, o profissional já me mandou usar 15 gotas à noite. A pessoa pode ter síndrome de pânico, pode dormir mal, pode ter sonhos vívidos, pode ter sonambulismo, ela pode ter um pesadelo horrível. Porque o sistema ele tem que ser estimulado de forma progressiva. Ele gosta de ser tratado assim. Se a gente fosse falar em mecanismos fisiológicos, são extremamente complexos, para a gente poder explicar isso aqui, acho que não vale a pena, mas ele gosta de ser estimulado de forma adaptativa. Então eu vou lá dar um estímulo nele, depois de uns 2 dias aumenta o estímulo, depois de mais 2 dias eu vou lá e aumento o estímulo. Então a dose tem que ser progressiva. Não sei se o que você usou, se usou já a dose usual já do início, entendeu? Não, até você falando, há um tempo atrás também eu fiz o uso de CBD, do óleo, só de CBD, e foi muito bom. Foi, tipo, pra mim, pessoalmente, eu tava com dificuldade de, por exemplo, relaxar no sentido de que vou sentar pra ver um filme com a minha namorada. Não tava conseguindo, sabe? Eu, sei lá, ficava com muita ativação, não conseguia entrar na vibe do filme. E aí o CBD começou a me ajudar nisso. Eu comecei a me sentir mais de boa, assim. Tem que fazer, sabe, aquele impulso que às vezes você tem, putz, preciso lavar a louça. Aí você dá uma distraída e não faz. Parece que o vinho, preciso lavar a louça, tá bom, vou lá, faço. Então, esse sistema endocannabinoide ele acaba ajustando a nossa via neuronal completa como um todo, assim, entendeu? Ela tem muita... Porque o CBD ele vai estimular um endocannabinoide interno, chamado anandamida. Essa substância que ela vai autorregulando o nosso corpo, entendeu? Ela vai lá, estimula a serotonina ali, vai lá, faz um efeito excitatório aqui, inibitório ali, ela vai fazendo esses ajustes. E, igual você falou, você usou o CBD e se sentiu bem. Era full spectrum? Como é que era? Ou era broad spectrum, isolado? Puta, cara, eu não lembro, porque esse que eu peguei, especificamente, era um resto de um frasco do meu pai, que ele tem até o HC, ele pode plantar dentro da lei. Não vão lá em casa, mas ele pode. E aí eu peguei de um resto que ele tinha lá e ele falou, não, eu falei os problemas que eu tava tendo, ele falou, fica com esse aqui. Então, eu não sei, sabe? Mas eu acho que era o Full Spectrum ele pega THC e CBD, né? Porque o que acontece? O Full Spectrum ele é tirado de uma espécie de planta. Então, essa espécie de planta tem a concentração muito baixa de THC. Então, no processo da extração de óleo, fala Full Spectrum porque foi extraído dessa cannabis. E essa cannabis tem vários outros fitoativos. Ela tem o CBD, que é a abundância dele. Tem o CBN, tem o CBG, tem o THC. Então, tem outros, o CBC. Então, tem outros fitoativos que eles vão ali junto. Por isso que fala de Full Spectrum, entendeu? Entendi. E aí, o que acontece? Se a gente for falar da parte... o THC é neurotóxico, mas baixas dosagens faz o efeito de hormese também. Então, o quinotimato acaba te fortalecendo. E ele também tem o efeito de potencializar o efeito do CBD, se ele tiver numa microdosagem. Por isso que algumas pessoas falam assim, não usei a dose muito... Vou dar um exemplo, assim, pessoas que têm doenças neurodegenerativas, um Alzheimer, um Parkinson. Não usei a dose muito alta de CBD, mas não dá para manter, é muito caro. Às vezes faz a dosagem mais baixa, com uma relação de THC, essa pessoa consegue ter a mesma equivalência. Faz sentido, então, porque realmente é um pouco caro. Ele fica mais... Dependendo da dosagem que você precisa usar, ele fica realmente bem fora de mão, a depender do nível financeiro de algumas famílias, entendeu? Mas se a gente for fazer o uso do CBD para performance mental, a dose é baixa. É só fazer um leve estímulo endocannabinoide, porque eu não estou querendo tratar ansiedade, não quero tratar depressão, não estou tratando insônia, não estou tratando síndrome da má comunicação social. Eu estou fazendo um ajuste desse sistema. Então, geralmente, dosagens baixas, eu não posso falar dosagem, senão o conselho vai me estrangular aqui, entendeu? Mas dosagens muito baixas, que eu falarei que um frasquinho dura muito tranquilo, mais de 2 meses, entendeu? Ele acaba sendo extremamente efetivo. Por quê? Porque eu vou só fazer esse estímulo endocannabinoide para regular meu corpo. Então eu consigo ter um pouco mais de atenção, essa capacidade de agitação eu controlo mais, esses impulsos de, às vezes, me distrair, eu fico mais controlado, então eu consigo fechar um raciocínio e executar aquele tipo de ação. Então, o endocannabinoide para performance mental ele é extremamente efetivo. E quando a gente fala dos psicodélicos, vamos falar então da psilocibina, da mescalina, ibogaína, do MDMA, do LSD, a gente acaba entrando em outra via. A gente não entra nas vias dos endocannabinoides, entra muito na via da produção de serotonina, ou em determinadas áreas, ou no cérebro como um todo. Então, por isso que a gente vê os psicodélicos, uns estudos extremamente avançados, por exemplo, lá fora, uma dosagem única, um evento único que dá uma explosão de produção de
serotonina. Isso às vezes tira, fala um desacoplamento a nível espiritual, que a pessoa consegue ter experiências fora do comum, assim, entendeu? A dose heróica que eles falam. Exatamente, a heroic dose. E essa dose, às vezes, traz um processo de cura do ego. Foi até um dos... Como é que se fala? Foi um dos temas do Biohacking Summit, que é o maior evento de biohacking do mundo, no ano passado, na Holanda. Hack the Ego, entendeu? Eles estavam falando bastante dos psicodélicos, do uso em transtorno de estresse pós-traumático, em neuroplasticidade, em depressão, ansiedade, vícios. Tem muitos casos de pessoas que... Eu vi relatos disso aí, não é nem estudos. Muitos casos de pessoas que utilizaram cogumelo à noite, estavam doidão lá com os amigos, não sei o quê, tinham vícios de fumar e beber, e depois dessa noite nunca mais sentiram necessidade de botar a boca no álcool e num cigarro. Entendeu? Então, essa experiência, o que traz, não sei. Nunca passei por ela até hoje, mas pretendo algum dia passar. Eu tenho um pouco de receio em mim, porque por conta do autismo, as coisas são 8 ou 80 em mim. Uhum. Ou uma dosagem muito baixa funciona, ou tem que ser uma dosagem extremamente cavalar. Geralmente, dose usual eu sei que não funciona. Então eu falo, já começa baixinho, se eu ver que não funcionou, eu já vou lá para cima. Porque eu sei que se eu ficar ali no meio, não dá. No meu corpo ele não funciona. Meu corpo ele é muito extremista. Ou ele é muito resistente ou ele é muito sensível. Então eu tenho muitas alergias, muitas intolerâncias, então tem coisas que eu não posso passar nem perto. E tem coisas que eu preciso de doses cavalares, que tem pessoa que for usar aquilo ali vai... Fala assim, eu vou passar mal, vou ter um problema. Entendeu? Eu experimentei, só que por eu ter tido essas experiências nada agradáveis com maconha, eu tenho medo de tomar uma dose alta de cogumelo. Então eu tomei uma microdose. Eu vou te falar o que eu senti aqui. Começa a vir algumas coisas à tona de algumas crenças que você tem, enfim. E daí parece que se você tem alguém para conversar, igual lá no hospital do John Hopkins, onde eles fazem, mas tem a terapia junto. Se você tem alguém para conversar ali e falar, não, eu tô sentindo isso, isso e isso, aí a pessoa começa a falar, não, mas a realidade é tal, não sei o que lá. Parece que é mais maleável o cérebro, sabe? E é como se ficasse mais plástico mesmo. Mas porque você tira o ego, então você tira o seu senso de ter razão. Então, aquela pessoa que ela ficaria assim... Mas será que o ego ele tem alguma parte biológica? Aí o ego tem a parte biológica que ele vai te defender. Então, é meio que seu processo consciente de autopreservação. Então, tem coisas que você não expõe porque você sente que é um instinto primitivo de preservação. Então, quando você sai dessa armadura, é meio que você dá a capacidade da cura vir porque você se abre ao processo. Muitas pessoas, às vezes... botar assim, não conseguem um processo efetivo, por exemplo, na terapia, porque eles não se abrem, elas estão fechadas. Então aquela informação chega até ele, só que o ego dele, pela cultura, pelos valores dele, não se deixa evoluir e promover um processo de mudança. Faz todo sentido. Então, um exemplo, uma pessoa fala assim, você fuma? Não fumo, que não sei o quê. Você pretende parar de mudar? Pretende parar de fumar? Não forma nenhuma, não sei o quê. Às vezes a pessoa está com um psicodélico, você fuma? Não fumo. Quando você fuma? Acho que um maço por dia. Você já pensou parar em mudar, em parar? Eu já pensei, mas eu nunca consegui. Então a pessoa ela fica mais aberta ao processo ser instalado dentro dela. Eu senti exatamente isso, cara. Exatamente. Então você abre esse processo de comunicação. Eu senti que eu expressava melhor as ideias também, sabe? É como se... Você tem melhor fluência de ideias e de criatividade, porque essas neurotrofinas que fazem esse estímulo de neuroplasticidade, elas também mexem em algumas áreas do nosso cérebro, especificamente que chama de rede de modo padrão. E a rede de modo padrão, ela busca informações para gerar processos de memorização, criatividade. Quando a gente está em processo mais ocioso. Ela também é ativada quando a gente está no raciocínio, que ela vai buscando argumentação para você sustentar aquilo que você está fazendo. Então ela tem áreas distintas que ela liga independente do momento consciente que você está. Só que com o psicodélico, é meio que essa rede ela ativa a área mais como se estivesse em processo ocioso. Então meio que você começa a ficar um pouco mais tranquilo, você começa a ter mais insights, você fica um pouco mais desinibido, então você começa a falar um pouco mais, sua interação verbal ela começa a ficar um pouco mais sociável. Então, existem pessoas que fazem, eu conheço pessoas que fazem um uso há mais de 3 anos
de psilocibina e microdosagens que eles fazem. Eu faço um ciclo tomo uma dosezinha, microdose mesmo, diária durante 3 meses, faço ciclo de 3 meses com, 3 meses sem. São pessoas que tinham um processo depressivo que eu conheço de 2, 3 medicações e conseguiram retirar. Então, da mesma maneira que a gente tem ali a eletroconvulsoterapia, a terapia neural, a terapia com ketamina, a gente tem hoje em dia também a parte dos psicodélicos fazendo um bom trabalho para essa parte de tratamento de doenças. Mas não só isso. Quando a gente fala também, às vezes, de necessidade de busca de criatividade, de insight, como não também, às vezes, utilizar como um recurso isso? Sei que eu sou médico, estou botando um tema polêmico aqui, estou falando para ninguém fazer o uso de forma sozinha, descontrolada, tem que ter uma orientação. Aqui no Brasil ainda, infelizmente, não é permitido. Mas se tem algum profissional que entende e que saiba passar essa prescrição para você, ele pode estar te ajudando, às vezes, a fazer um processo de orientação para você utilizar em certos momentos, ou como terapia coadjuvante, junto com a terapia tradicional, para uma depressão, para uma ansiedade, ou para você ter um pouco mais de performance mental, às vezes você utilizar em momentos para você ter mais criatividade, melhorar a sua capacidade de socialização, porque existem doses até de CBD para a pessoa conseguir melhorar a comunicação dela, para ela conseguir se expressar melhor no palco, por exemplo. Então a pessoa usa, para ela não ter essa ansiedade social tão generalizada e dar um branco na mente dela, alguns hacks de suplementos que podem dar uma desinibida e acalmar essa mente para ela conseguir ter melhor performance no momento da palestra, numa negociação, no momento de articulação para fazer um network, algum outro tipo de coisa.